Tá, vamos lá então. Eh, o trabalho, a ideia é a seguinte: a ideia é que vocês desenvolvam mais uma vez um mapa mental, que eu gostei bastante da dinâmica do mapa mental. Eu acho mais interessante do que a gente fazer um trabalho lá escrito, né, formatado, nananã. Eu acho que fica mais fácil, facilita o aprendizado, facilita da gente gravar, né, os conceitos e tudo mais. Então, a ideia é que vocês desenvolvam outro mapa mental, porém dessa vez eu queria algo, eh, como é que fala? Não algo tão estático quanto foi o outro. O outro vocês me apresentaram ali o mapa e depois uma gravação de voz. Eu queria isso em conjunto. Eu queria uma apresentação meio em tempo real, né? Queria que vocês desenvolvessem em forma de vídeo, pode dividir entre os grupos, né? E depois juntar isso num vídeo só, que aí é até bacana, que aí tem a participação de todo mundo, dá para cada componente do grupo falar um pouquinho. E eu queria isso, então, numa forma, vou falar bem assim, em movimento mesmo, tá? Quero ver a coisa acontecendo, quero ver o mapa sendo montado. E aí vocês veem a melhor forma de me mostrar isso. Cada grupo vai escolher uma doença autoimune para falar sobre. Só peço que vocês conversem entre si para que a mesma doença autoimune não seja feita duas vezes, né? Não seja, não tenha dois grupos falando da mesma doença. Se eu sei de algum app para isso, cara, eu faria maior vídeo no celular e editar no vídeos da Apple mesmo, aquele aplicativo vídeo, sei lá, não sei de nenhum aplicativo próprio, não. Eu sou meio rústica, eu ia fazer um trem. Não ia ficar ruim, não, mas, né? Então, vocês que sabem, pode usar o que acharem, tá? Usa TikTok, sei lá, cara, inventa aí, inventa qualquer coisa. Eu quero ver justamente isso. Quero ver vocês quebrarem a cabeça nisso, tá? E aí, cada grupo vai, tipo, grava explicando tela e voz? Sim, Raniele. Tipo isso, pode tela e voz gravando, pode, igual eu falei, né? Pode dividir entre os componentes do grupo, né? Cada pessoa fala um pouquinho de determinada doença. Bom, dessa vez o trabalho vai valer 3,5 pontos, tá? E a gente vai ter outros 5,5 de avaliação. Talvez o trabalho 4 e a avaliação 5 para ficarem números redondos, mas desculpa, mais ou menos isso, tá? Ainda não bati o martelo de como que vai ficar essa distribuição certinha, não, tá? Qual que é a outra pergunta? Que pode ser PowerPoint, e aí falando também, o mapa aí surgir? Pode também. Pode também. Tá? Pode aparecer, pode não aparecer, pode aparecer só a mão desenhando, pode fazer o PowerPoint, mas o que eu quero, entendam, eu quero só que fique de uma forma mais dinâmica, tá? Que não fique algo tão estático quanto ficou o outro mapa que a gente fez. Eu quero ver vocês montando esse mapa, se é que vocês me entendem. Deu para entender? Alguma dúvida? Bom, para que dia? A gente não tem mais muito tempo, né? Então eu vou dar 2 semanas. Eu quero que vocês me mandem isso até, sem ser a próxima sexta, a outra. Que dia que é isso, hein? Deixa eu olhar aqui. Peraí que eu vou olhar aqui a data exata. Gente, não tô entendendo por que meu Telegram não deixou eu gravar um áudio. Ó, que palhaçada. Deixa eu ver aqui, hoje dia 28, semana que vem vai ser dia 4 de junho. Então vai ser para o dia 12 de junho, dia dos namorados. Sim. Dia 12 é feriado? Você tá zoando, que palhaçada. Ah, não. Então, peraí, gente. Eu preciso, então, até dia 11, tá? Tá, eu vou pedir, então, até dia 11. 11 é feriado? Ai, ai. Pra mim, todo dia é feriado, até parece. Tá, então faz o seguinte, me mandem até dia 10, porque eu não posso jogar para depois, né?
Tô emocionada com o Dia dos Namorados. É. Vamos lá, então vamos andar até dia 10? Pode ser até dia 10? Dá bastante tempo aí. Até dia 10 dá pra vocês me mandarem isso, tá? Aí, presente de aniversário, Mariana. Combinado? Me mandem até dia 10, por favor. Trabalhos bem bonitos para Mariana se emocionar novamente. Ficar contente com. Como é que fala? Com o desempenho dos coleguinhas, tá? Até dia 10, por favor. E mais uma coisa: sugiro que todas as pessoas assistam às apresentações dos amigos, porque eu tô pensando em colocar isso na nossa provinha. Inclusive, a provinha. Que dia que vai ser essa provinha, gente? Porque assim, né? A gente tá sem data. Eu tô sem o calendário da faculdade aqui. Thaís, você ou qualquer pessoa, né? Perguntei a Thaís por conta da. Você, Yasmin ou alguém. Até que dia que fecha o semestre letivo? Vocês sabem? Dia 30 de junho? Tá. Não, então a gente tem data ainda. Então vamos marcar a nossa provinha para dia 19? Porque essa semana, amanhã, né? Amanhã, lógico, não seria, mas amanhã tem apresentação. Na outra sexta tem apresentação, que é dia 5. Depois é dia 12, que é feriado, né? Então a gente marca para dia 19 a nossa avaliação. Pode ser? Ok, tranquilo. Vamos dar continuidade então aqui à nossa aula. A gente parou nas doenças, né? Paramos em artrite? Foi artrite? Deixa eu achar aqui. Peraí. A gente falou. Lupus. Lupus a gente falou, né? Diabetes a gente falou. Artrite. Foi artrite que a gente parou, gente? Foi, não foi? Acho que foi. Bom, acho que foi. Né? Vamos lá, então. Bom, a gente falou sobre os principais mecanismos, né, que estão envolvidos na doença autoimune, as principais falhas, né, onde que podem ocorrer essas falhas. A gente falou das seleções, seleção central, seleção periférica das células, né, quais células são aptas a ir para o combate, quais não são. Então, a gente falou, e aí, como a gente já abordou, determinadas doenças, cada doença tem um tipo de falha, né? Algumas doenças têm mais que um tipo de falha, e o desenvolvimento, né, dessas doenças autoimunes ocorre justamente por essas falhas, por ocorrência dessas falhas. Então, a artrite reumatoide, ela ocorre, na ocorrência da doença, a pessoa apresenta uma inflamação crônica das articulações, tá? E a gente tem resposta imune tanto humoral quanto celular envolvida. Então, eu tenho tanto a ação de anticorpos como a ação de células T, tá? Eu tenho células CD4 envolvidas, macrófagos, células B já diferenciadas em plasmócitos, tá? Tenho muito envolvimento de diversas citocinas, né? IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa, interferon gama, tá? Todas essas trabalhando na inflamação ali da sinóvia, né? Então, a artrite reumatoide, ela tem eu considero uma grande distribuição mundial, né? 1% da população mundial apresenta essa doença autoimune. Mais uma vez, mulheres mais susceptíveis, aí, numa relação mais ou menos de 3:1. Comete principalmente mulheres entre 35 e 50 anos. E
Na artrite reumatoide, eu tenho as articulações periféricas afetadas de forma bilateral, tá? Eu vou ter destruição da cartilagem, pode ocorrer erosões ósseas, né? Deformidades ali nas articulações. Tem algumas manifestações extra-articulares, né? A pessoa pode apresentar vasculite, pode apresentar diversos nódulos subcutâneos, né? Mas sempre vai estar acompanhado da manifestação articular, tá? Bom, doença celíaca, a gente tem a doença celíaca também bastante comum nos dias de hoje, né? Por quê que ficou mais comum, digamos assim, nos dias de hoje? Pela facilidade no diagnóstico, né, gente? Quando fala assim, ah, nossa, antigamente não tinha isso. Ah, não brinca. Não tinha porque ninguém diagnosticava, minha filha. Sempre teve, sempre teve. Como ninguém diagnostica, a pessoa morre sem saber se tinha algum tipo de manifestação, né? E aí a gente vê, por exemplo, a própria doença celíaca, né? Quem pensa, gente, pega lá. Seus pais, seus avós, passava mal por alguma coisa, vai pensar que é o pão? Não vai, não vai, vai pensar que é outra coisa. Tanto que, não sei vocês, mas eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que quando a gente estava, às vezes, indisposta, eu ou minha irmã, com alguma coisa, mamãe sempre fazia o quê? Uma sopinha de macarrão, que é levinha, né? Eu lembro também uma coisa que meu pai dava muito pra gente comer quando a gente estava um pouco disposta, era miolo de pão. Ó isso. Pensa se fosse uma doença celíaca. Ia piorar, né? Ia agravar. Só que nunca que deram a devida atenção, né? Para a doença celíaca. Assim, não tinha como você adivinhar que era isso. Não tinha diagnóstico, né? Então, é um distúrbio, né, no intestino delgado, com uma absorção e intolerância ao glúten, né? Todos os cereais que contêm glúten, eles têm a gliadina, tá? A gliadina é a fração proteica do glúten, né? E ela é uma das responsáveis pelo dano da mucosa intestinal, onde a doença ali, nesse caso, a doença se manifesta, né? Tanto que a gente tem um exame que a gente faz que é justamente a intolerância à gliadina, direto à gliadina, por ser a principal proteína que causa problema, né, nas pessoas que apresentam doença celíaca. Então a gente tem diversas causas, né? Predisposição genética sempre em doença autoimune, né? Falta de enzima digestiva, formação de anticorpos, por exemplo, anticorpos anti-gliadina, a gente consegue dosar também os anticorpos anti-gliadina, tá? Tem associação com alguns alelos de MHC, tá? O HLA-B8, DR3, DR7, porém é uma associação que, se você colocar assim, entre todas as pessoas que apresentam doença celíaca, apesar delas poderem apresentar essa associação, é mais raro. É mais fácil a pessoa, por exemplo, apresentar anticorpos antigliadina, enfim. A gente tem a sensibilização de um hospedeiro já geneticamente predisposto ao glúten, né, através de mimetismo molecular, né, que é o que difere a doença celíaca da intolerância. A intolerância é falta de enzima que degrade, tá, Matheus? A doença celíaca já é uma falha mais imunológica mesmo, não tão enzimática. Deu para entender? A mesma coisa quando a gente fala da lactose, né? Tem pessoa que tem alergia ao leite e tem gente que tem intolerância à lactose. A intolerância à lactose, ela é, entre aspas, assim, tranquila de resolver. A pessoa toma a lactase, que é a enzima, né? Hoje tem a enzima feita aí, vendendo, né, comercialmente. Então, você toma a lactase e você pode ingerir a lactose. A pessoa que tem alergia ao leite, geralmente ela tem alergia a proteínas do leite, né? Caseína ou outra qualquer. E aí já é mais complicado, que a pessoa responde contra aquela proteína, né? Não é falta de uma enzima que degrade, tá? Bom, então a pessoa pode apresentar perda de peso, dor abdominal, né? E aí tem duas teorias, né, para a pessoa
Para a pessoa que apresenta, né? Que aí tá essa diferença, Matheus. A pessoa que apresenta a doença celíaca. A gente tem a teoria tóxica, que são os pacientes, né, que carecem de peptídeos de mucosas específicos para degradar o glúten, né? E a teoria imunológica, que tem aquela presença de um infiltrado, de células, que causa uma inflamação mesmo, né? E aí eu tenho anticorpos IgA, né? Que são os principais anticorpos de mucosa. Os IgAs anti-gliadina, como eu disse, a gente consegue dosar isso em exame de sangue bem tranquilo. Eu vou ter também CD4 e CD8 ali no local, tá? E a manifestação clínica, além também da perda de peso, da dor abdominal, é a diarreia, né? Que o paciente pode apresentar. E tem a doença intestinal inflamatória, que é difícil, às vezes, no diagnóstico, a gente diferenciar, né? Até porque as manifestações se confundem, né? Os sintomas se confundem, são muito parecidos. Então, a doença intestinal inflamatória ela pode se apresentar de duas formas, né? Uma colite ulcerativa, que fica ali limitada ao cólon, só afeta a mucosa local, e algumas pessoas desenvolvem a doença de Crohn, né? Em Crohn, a gente tem aí qualquer parte do trato gastrointestinal afetado, né? Ambos os sexos, muito mais comuns em brancos, por componentes genéticos mesmo. A gente tem o estímulo dietético ou microbiano que desencadeia, né, a resposta imune, e essa resposta imune torna-se uma resposta persistente, intensificada, então provoca uma lesão. A gente tem muito presença de MHC de classe 2, a gente tem autoantígenos e anticorpos anticitoplasma de neutrófilo em 70% dos pacientes que apresentam a colite, e aí a gente consegue diferenciar da doença de Crohn, tá? Bom, anemia perniciosa. Anemia perniciosa, gente, se dá pela deficiência de vitaminas do complexo B, né? Então, a B12. Por conta de uma má absorção mesmo da B12. Na reação, a gente tem uma reação contra células parietais gástricas e os produtos dessas células, tá? O que acontece? Essa absorção da vitamina B12, ela requer o fator intrínseco, tá? Que é produzido no estômago, para que ela seja absorvida da forma correta, para que haja uma absorção eficaz, né? Então, já tem estudos que mostram que 90% dos pacientes que apresentam anemia perniciosa, eles têm a deficiência da absorção da vitamina 12 por conta de anticorpos antifator intrínseco. Então, eu tenho anticorpos que se ligam ao fator intrínseco e acabam. Como é que fala? Esqueci a palavra. Acabam danificando. Não é danificando. Ai, gente, acabam atrapalhando ali, né, a absorção da vitamina 12, tá? E a pessoa acaba ficando anêmica, né? Então, desenvolvendo anemia perniciosa, tá? O que acontece? Aí tá só um desenho explicando mesmo que é aquela competição por sítio de ligação. Então, a partir do momento que eu tenho um anticorpo que se liga, né, ao sítio de ligação da vitamina B12, eu tive essa competição aqui, o anticorpo, né, se ligando ao sítio, não permitindo que a B12 se liga. Então, ela não é absorvida, né? O paciente pode desenvolver pólipos gástricos e até uma neoplasia gástrica por conta dessa má absorção de vitamina B12, tá? Síndrome de Sjögren. Nesse caso, o principal alvo são células epiteliais de glândulas exócrinas, tá? Processo inflamatório local, e aí eu tenho o envolvimento de diversos tecidos. Só que a gente tem em especial as glândulas lacrimais e salivares, tá? Sendo afetadas. Então, a pessoa a manifestação clínica são olhos secos e boca seca o tempo todo, né? A pessoa não produz muco, né? Esses líquidos. Então, a gente tem também duas classificações para a síndrome de Sjögren. O primário, quando não há outra doença autoimune concomitante, né? Somente Sjögren mesmo. Porém, a gente vê muito essa doença
desenvolver quando já há uma outra doença autoimune envolvida. Então, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, tiroidite, né, diversas outras também, são as manifestações primárias e aí o paciente acaba manifestando secundariamente a síndrome de Sjögren, tá? A causa ainda é desconhecida. A gente sabe que algumas infecções por vírus podem contribuir, né, para o desenvolvimento, mas assim, uma pequena parcela tem o Sjögren desenvolvendo a partir de uma infecção viral. A maior parte a gente ainda não desconhece mesmo a causa. Não existem relatos, não existe não existem papers, né, que digam, não se sabe ainda. A gente sabe também que existem fatores hormonais e genéticos bem estabelecidos, né? Como toda doença autoimune, fator genético sempre presente, hormonais também. Nesse caso, isso foi muito percebido através do nítido predomínio no sexo feminino e maior probabilidade de familiares e doentes, né, com síndrome de Sjögren apresentarem essa anomalia autoimune, desenvolverem essa doença. Tranquilo? Bom, aqui é um quadro só mostrando a prevalência feminina e masculina das doenças autoimunes, das principais doenças autoimunes, tá? Então, todas, praticamente todas, a prevalência é feminina. A gente tem somente aqui colite ulcerativa mais ou menos igual, diabetes, que afeta um pouco mais o sexo masculino. Aqui não tá, né? Mas a gente falou da... Ô, caramba, esqueci o nome agora. Ó, tá aqui atrás. Peraí, cadê você, querida? Espondilite anquilosante, que também afeta mais o sexo masculino, né? Mas não tá nesse quadro. Esse quadro eu tirei de um artigo científico. Tranquilo, gente? Bom, Guillain-Barré. Guillain-Barré, a gente tem um ataque à parte do sistema nervoso, né? O paciente vai produzir anticorpos antigangliosídeos, tá? Que vão atacar ali as células ganglionares do sistema nervoso central. Então, ela pode ser desencadeada por uma infecção respiratória ou gastrointestinal, tá? A partir desse tipo de infecção, o paciente desenvolve Guillain-Barré, compromete a capacidade de movimentação, sensibilidade ao calor, dor, texturas, né? A gente consegue fazer a pesquisa de anticorpos antigangliosídeo, tá? E tranquilamente no sangue, não tem um exame super tranquilo. O tratamento para Guillain-Barré é a retirada de parte dos anticorpos autorreativos através de uma plasmafere. Algumas pessoas falam plasmaférese e algumas plasmaferese, tanto faz. Que é justamente uma transferência de plasma, né? Uma transfusão de plasma, né? Ou também pode ocorrer a infusão endovenosa de imunoglobulinas, né? A gente faz essa infusão de imunoglobulinas, de anticorpos, que vão reagir contra os anticorpos antigangliosídeos que existem, que a pessoa apresenta, tá? E com isso a gente consegue dar um tempo para que haja a remielinização axonal e a pessoa pare de manifestar os sintomas. Tranquilo, gente? Aí só um desenho mostrando, né, o que ocorre nas células que estão danificadas, né? Então, quando a gente passa pelo tratamento, tanto a transfusão de plasma, quanto o tratamento com imunoglobulinas, dá tempo disso aqui se recompor, né? Tranquilo? Vamos para a aula de câncer, gente? Vamos acabar esse trem? Mais 20 minutinhos, se não der, a gente termina na próxima semana, tá? Eu vou incluir aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
Cadê a aula? Achei. Aí, carregou aí para vocês? Carregou a apresentação? Todo mundo vendo? Sim? Podemos, então, vamos lá. A gente incluiu na imuno básica um pouco sobre a imunologia dos tumores, né? Claro que não é uma aula de câncer, tá, gente? É só para a gente abordar os principais mecanismos imunológicos, né? Que ocorrem numa resposta a um tumor. Um pouco do tratamento, que também os tratamentos hoje em dia envolvem muita imunologia, a gente vai ver isso. Então eu trago para vocês alguns conceitos, tá? Algumas coisas para a gente já para clarear um pouco a nossa mente e vocês já entrarem um pouco no conceito, né? No contexto, aliás. Então, assim, conceitualmente, né? A gente tem aí a proliferação de células normais muito cuidadosamente regulada. A gente viu isso, vocês viram agora lá nas doenças autoimunes, né? Como que ocorre a seleção das células, né? E isso é muito, muito reguladinho. Só que a gente tem, às vezes, essas células sendo expostas a carcinogênicos químicos, irradiação, certos vírus, né? Isso tudo podem levar à ocorrência de mutações dessas células que levam à transformação dessas células em células capazes de promover um crescimento descontrolado, produzir um tumor, uma neoplasia, né? Então, o câncer ele pode ser chamado de cancro, tumor, neoplasia, carcinoma. As características principais são a capacidade de proliferação das células tumorais, que é assim absurda, né? Capacidade de invasão nos tecidos do hospedeiro e capacidade de evasão da resposta imune, de escape da resposta imune. Elas conseguem escapar do sistema imunológico e, por conta disso, elas acabam proliferando, invadindo os tecidos do hospedeiro e causando o dano que causam, né? Então, hoje, o câncer quer dizer, agora com corona, não sei qual que é o principal problema mundial de saúde, mas até dezembro era o câncer. Vou ter que atualizar esse slide. Então, o câncer pode ser benigno ou maligno, né? Qual que é a diferença? A gente chama de câncer benigno aquele que não é capaz de crescimento infinito. Então, o hospedeiro sobrevive, a gente consegue um tratamento bacana, né? No câncer maligno, o tumor continua a crescer infinitamente. Ele tem capacidade de metástase, né? Que é de acometer outros tecidos, né? Eventualmente matando o hospedeiro, né? Esse crescimento incontrolável do câncer, ele é devido à ativação dos oncogenes, que são genes indutores de câncer, que algumas pessoas apresentam, né? A gente tem, lógico, predisposição genética, predisposição por conta do estilo de vida, né? E tudo mais. Ou também por inativação de genes supressores de crescimento tumoral. Porque assim como eu tenho genes que induzem, eu tenho genes para suprimir. E o câncer consegue usar das duas, como é que fala? Consegue usar dessas duas. Ai, ruim de palavra hoje, gente, credo. Dessas duas formas, né? Tanto suprimir
tanto inativar os genes supressores quanto induzir os genes indutores. Então, complica a nossa vida, né? A tumorigênese, então, é justamente essa capacidade que uma célula cancerígena tem, né? De proliferar e acometer tecidos, ó, correr mesmo pelo organismo, né? Acometer tecidos adjacentes e aí vai. A gente tem a angiogênese, que é a formação de vasos no interior do tumor, e isso acaba fornecendo para essas células oxigênio e os nutrientes necessários para sustentar o crescimento do tumor, tá? O conceito de vigilância imune é justamente nessa capacidade que as células imunes têm de reconhecer e destruir clones celulares anormais. Então, se tem alguma célula que apresenta um comportamento diferente, o sistema imune tem essa capacidade de destruir esse clone anormal celular, né? Então, a função fisiológica do sistema imunológico é reconhecer e destruir clones de células transformadas antes que elas se transformem em tumores e também destruir os tumores já formados, tá? Esse é um conceito de 1950 e ele vale até hoje. Então, uma visão geral, tá, gente, dos tumores e as respostas imunológicas envolvidas. A gente tem como principal resposta a tumores as respostas imunes adaptativas, tá? A gente vê que muitos tumores eles são circundados por infiltrados de células mononucleares, células T, NK, macrófagos, tá? Há presença de macrófagos ativados, linfócitos, ali nos linfonodos que drenam o local onde esse tumor está, justamente como um entendimento, né, de que há algo errado, então há uma aglomeração dessas células nesses locais. São as aglomerações possíveis no dia de hoje, são aglomerações celulares e linfonodos, e essa pode aglomerar, né, inclusive. O resto não, ninguém mais pode aglomerar, só células. Bom, isso aqui é uma figura microscópica, saudades aglomerações, né, Thaís? Ai, meu Deus, nem fala. Mas tá, vamos lá, gente. Daqui a pouco passa. Deixa eu dar uma notícia boa, que eu tenho muito como termômetro. Podem rir da minha cara, mas eu tenho como termômetro a Disney, tá? E sim, a Disney já marcou para reabrir. Quando a Disney fechou, gente, aqui no Brasil a gente nem tava ainda em isolamento. A Disney fechou, eu falei, como assim a Disney fechou? Se a Disney fechou é porque o pau tá quebrando. E agora eles já marcaram para reabrir, olha que legal, em julho, dia 15 de julho, entre dia 11 e dia 15 de julho, praticamente todos os parques da Disney vão estar abertos. Olha, eu achei isso um ótimo sinal. Li essa notícia ontem e falei, glória ao Pai. Estamos chegando, quer dizer, não digo a normalidade, né? Porque vai abrir cheio de restrição, mas vai abrir. Então, por aí, lá para setembro, eu acho, Thaís. Não tô boa no agosto, não. Agosto é o mínimo. Eu acho que é só setembro, assim, também sendo otimista, né? Porque a gente tem que pensar também que o Brasil é tudo um pouco mais complicado. Muita burocracia para tudo, então. Mas vamos colocar setembro. Bom, vamos lá. Aqui na figura a gente vê em vermelho as células, são as células cancerígenas, né? As células malignas. A gente consegue perceber a diferenciação dessas células, como que elas estão bem diferentes. Elas não se apresentam aquelas células bonitinhas, redondinhas, né? E as setinhas amarelas estão indicando justamente um infiltrado de células do sistema imune, ó, para tentar conter esse tumor, né? Essa gravura, gente, ela tem no Abas, tá? É só mostrando alguns experimentos que foram feitos com células imunológicas no entendimento, né, da resposta dessas células aos tumores. Então, houve uma indução de tumor, né, de forma química, num animal, tá? Esse animal desenvolveu células T específicas contra esse tumor, tá? Então eles retiraram, olha eu que participei do experimento. Eles retiraram o tumor
do animal, tá? Recolocaram e esse animal apresentou resposta contra, porque ele já tinha uma memória imunológica. Ao passo que quando pegaram essas células, isolaram essas células já responsivas contra esse tumor, né? Isolaram desse animal e colocaram em um outro animal, esse animal também conseguiu erradicar o tumor. Então, isso mostrou a eficácia, né? Como que as células TCD8 são linha de frente ali, né? No combate aos tumores. Tá? A gente vai falar um pouquinho delas mais para frente. Acontece, gente, que frequentemente as respostas imunes falham, né? Nessa tentativa de evitar, né, o crescimento tumoral. Muitos tumores, eles apresentam mecanismos especializados para evadir essa resposta imune do hospedeiro, né, para, como é que fala? Para burlar essa resposta e causar a doença. Outro problema é que as células tumorais são derivadas do hospedeiro, né? Então, elas são pouco imunogênicas, né? Imaginem só, o nosso sistema imunológico trabalha pra caramba para não reconhecer células próprias e as células tumorais nada mais são do que células próprias. Então, ferrou, né? Isso é muito claro, assim, a partir do momento que a gente viu a aula aqui de doenças autoimunes, eu acho que vocês conseguem entender isso de forma clara, né? Então, elas são pouco imunogênicas, elas não têm a capacidade de ativar o sistema imunológico de forma que ele consiga combatê-las, né? A gente tem alguns tumores que são induzidos por vírus, tá? São vírus oncogênicos, e esses geram umas respostas mais fortes, né? Porque nesse caso, o antígeno não é um antígeno próprio, né? O antígeno é um antígeno viral, né? É um antígeno proteico de outra origem. Então, esses conseguem gerar uma resposta mais eficaz, uma resposta imune mais eficaz, tá? Bom, o crescimento rápido e a disseminação do tumor também é algo que atrapalha o sistema imunológico, justamente porque isso é tão rápido que às vezes supera a capacidade do sistema imunológico controlar. Por mais rápido que o sistema imunológico seja, a proliferação celular de células cancerígenas ela é absurdamente rápida mesmo, né? O crescimento, a disseminação dessas células, e às vezes o sistema imunológico não consegue acompanhar isso, tá? O sistema imunológico ele pode ser ativado, né, para eliminar essas células tumorais e erradicar os tumores. E nisso consiste as imunoterapias tumorais, tá? Elas vêm sido muito estudadas nas últimas décadas. Eu tenho alguns dados aqui que eu vou apresentar para vocês, são dados antigos, mas foi o que eu achei mais bonitinho para apresentar assim, com números concretos, mas já dá para a gente ter uma ideia, tá? Então, é um novo caminho, né, para a imunoterapia tumoral, é justamente tentar aumentar a resposta imune do hospedeiro, tentar capacitar aquele hospedeiro a responder contra aquela célula. Ô, gente, só um minutinho, porque o meu notebook vai acabar a bateria. Eu vou pegar o carregador. Me dei 1 minuto. Aí, voltei. Voltei. Vamos lá. Então, a imunoterapia é um tratamento, né, que tem sido muito estudado e que a gente tem tido muito resultado a partir dele. É você capacitar
melhorar o seu sistema imunológico para que ele consiga responder contra o tumor e não utilizar de mecanismos que ataquem diretamente o tumor, tá? Com isso, gente, a gente acaba até, inclusive, minimizando a ocorrência de novos tumores naquela pessoa, né? Se você estimula o sistema imunológico a combater, se você o torna apto a isso, isso é muito mais eficaz do que você tratar o paciente com uma terapia que vai agir diretamente no tumor, porque aí você acaba com o tumor ali, mas nada impede que ocorra, que tenha uma nova ocorrência, né, de um novo tumor. Então, os antígenos tumorais, a gente tem antígenos específicos do tumor e antígenos associados ao tumor. Qual que é a diferença? Os específicos, eles só estão presentes em células tumorais e não em células normais do hospedeiro, né? Agora, antígenos associados ao tumor, eles podem ocorrer em algumas células normais. E aí eles acabam apresentando uma expressão desregulada. Então, há uma dificuldade, né, maior em tratar esse tipo de tumor, que apresenta antígenos em células normais também, né? Então, a classificação dos antígenos tumorais, ela é baseada muito na estrutura molecular, origem do antígeno que é expresso, né, por essa célula tumoral. Aqui, gente, a gente tem o mesmo contexto de antígeno, tá? O antígeno, o epítopo, é uma proteína apresentada, né, por um micro-organismo, por exemplo, aqui no caso pela célula tumoral, tá? Dá para entender? É exatamente esse epítopo, essa partezinha proteica que é capaz de estimular uma resposta de célula T ou de célula B com produção de anticorpos, né, lá no hospedeiro. Alguns antígenos de vírus oncogênicos, eu coloco alguns exemplos aqui, né, que são justamente produtos de vírus, né, que funcionam como antígenos tumorais e acabam induzindo uma resposta de célula T específica. Então, eu tenho, por exemplo, o Epstein-Barr, que é um vírus capaz de ocasionar um linfoma de células B, carcinoma nasofaríngeo, a partir de uma proteína viral. O papiloma vírus, né, que pode causar o carcinoma de colo de útero, orofaringe, outros locais. Eu tenho herpes, que pode ocasionar um sarcoma, tumores vasculares, né? Bom, e os mecanismos? Eu vou falar um pouquinho agora das células imunológicas e quais os mecanismos que elas adotam para tentar resolver o problema das células tumorais. Então, as células T, né, o principal mecanismo de defesa contra as células tumorais, atuam tanto diretamente sobre a célula tumoral, a partir da célula T citotóxica, né, a célula TCD8, que vai agir diretamente matando ali a célula tumoral, e a gente tem também a ação de célula T helper, de célula TCD4, T auxiliar, que age ativando outros componentes do sistema imunológico, né? Então, eu tenho o help e a citotoxicidade ali, né? Só que os dois mecanismos dependem do quê? De uma apresentação celular. Então, eu dependo de APCs, tá? Acontece que, na maior parte das vezes, as células tumorais, elas expressam apenas MHC de classe 1 e não de classe 2. Talvez por isso, né, o principal mecanismo de combate às células tumorais é aquele efetuado por células TCD8, que são elas as capazes de reconhecer e responder ao MHC de classe 1, tá? Então, eu tenho a secreção de diversas citocinas por conta dessas células TCD8, né? TNF-alfa, que acaba ocasionando uma diminuição da irrigação sanguínea no local do tumor, e o interferon gama, que estimula também células TCD8, tá? Então, ó, normal, tá? Célula tumoral, ela é fagocitada, ela é apresentada, tem suas proteínas, né, apresentadas aqui para as células TCD8, TCD4, e a TCD8 consegue reconhecer esse MHC e ocasionar uma destruição da célula tumoral. Ela é citotóxica, né? Bom, as células B,
elas secretam os anticorpos, né? No caso dos tumores, o principal anticorpo secretado é o IgG, e elas também funcionam como célula apresentadora de antígeno, elas também conseguem apresentar antígenos às células T, né? Então, os anticorpos, eles podem agir tanto para fixar complemento, né, naquela célula tumoral, pode promover a citotoxicidade mediada por anticorpo, que a gente também já falou sobre, só que isso tem pouca significância no contexto tumoral, tá? São respostas que existem, mas quando a gente pega a maior parte dos tumores, a gente vê que é uma resposta que ocorre de forma muito mínima, não é uma resposta que vai resolver o problema, tá? Bom, NK, gente, NK, assim como o TCD8, está ali na linha de frente, né? Na defesa do hospedeiro contra essas células tumorais, essas células que estão modificadas, né? Transformadas. Comumente, essas células, como eu disse, elas apresentam uma quantidade diminuída de MHC, né? Principalmente MHC classe 2, quando apresenta mais MHC de classe 1, porém, inclusive o MHC classe 1 também está diminuído, a expressão está diminuída. E é exatamente esse sinal que a NK capta, né? A gente já viu lá no início, quando a gente falou das células, que a NK consegue observar as células que têm diminuição na expressão do MHC classe 1. Aquelas que apresentam MHC classe 1 de forma normal, geralmente a resposta se dá por TCD8, né? E as que não apresentam, a gente tem a resposta efetiva via NK, né? Então, elas também representam aí um auxílio enorme, né? Quando elas são recrutadas ali. O recrutamento ocorre muito por célula T, tá? A ação é mediada pela liberação de fatores citotóxicos, de granzimas, perforinas, que vão causar ali furos na membrana celular e desestabilizar, né, o equilíbrio hidroeletrolítico daquela célula, tá? Os macrófagos, então, extremamente importantes na iniciação da resposta imune, eles desempenham, né, um papel de APC, assim, de forma muito eficaz. Eles podem atuar diretamente como célula efetora, mediando a lise do tumor através dos reativos de oxigênio e nitrogênio que ele produz, né? As principais citocinas envolvidas ali na ativação dos macrófagos são as que a gente já conhece, né? O interferon gama. Eu tenho um pouco de ação de IL-4 travando um pouco esse macrófago. Tenho o TNF e fator de crescimento também envolvido na proliferação desses macrófagos, tá? Os neutrófilos, eles estão em paralelo ali com a NK, né? Eles, ao que se sabe, eles parecem constituir um mecanismo primário de vigilância imunológica. Então, ele vai atuar efetivamente no desenvolvimento de reação inflamatória ali no local onde o tumor vai se instalar. Então, eles são capazes de gerar toda a inflamação ao redor, né, do tumor. Ele age também diretamente na citólise das células tumorais, porque ele também tem nos grânulos dele enzimas proteolíticas, radicais de oxigênio, né? Eles têm a capacidade de atrair outras células, células imunocompetentes, né? Como macrófagos e linfócitos, para o local ali onde o tumor se instalou, para ajudar nessa inflamação local, tá? Os mecanismos de escape, como que essas células escapam do sistema imunológico, né? A imunosseleção é uma delas, é uma das formas, né? Que a gente tem essas mutações ocorrendo nas células de forma muito randômica, né? São mutações que ocorrem ao acaso. Então, essa instabilidade genética a gente acaba tendo células produzidas, células tumorais produzidas, e essas células não são reconhecidas como estranhas pelo sistema imune do hospedeiro, justamente porque são células próprias, né? Não deixam de ser. Fatores solúveis, algumas células tumorais, elas secretam substâncias que suprimem diretamente a reatividade imunológica,
tá? São enzimas, são proteínas que conseguem suprimir essas respostas imunológicas, inclusive citocinas. Tem algumas citocinas que estão sendo estudadas aí como citocinas produzidas por células tumorais para evitar a ação da resposta imune, né? A gente tem também a atividade de células T supressoras, né? Aquelas Tregs que acabam suprimindo a resposta imune. Eu tenho perda de antígeno do MHC, porque ocorre uma modulação do MHC. Mais de 50% dos tumores podem perder alelos do MHC de classe 1, e isso incapacita, né, essa célula a apresentar o antígeno de forma eficaz. Então, ela não consegue apresentar o peptídeo tumoral porque o MHC dela está danificado. Aqui é só mostrando, né, a ausência de reconhecimento que eu tenho por conta da ausência de produção de antígeno tumoral, por conta da ausência de expressão de MHC de classe 1 e por conta da produção de citocinas imunossupressoras, por exemplo, TGF-beta, que vai inibir essa TCD8, não vai fazê-la entender o sinal que essa citocina envia. Ele é inibitório, ele não deixa essa célula entender o que está acontecendo e responder contra a célula tumoral. Tá tranquilo, gente? Todo mundo acompanhando? Vocês estão tão em silêncio? Ninguém perguntou nada? Tá todo mundo com fome, é isso? Aqui em casa o almoço é 11 horas da manhã, eu já tô atrasada. Vou acabar aqui, daqui a pouco o Augusto abre a porta aqui pedindo papá. Quer papá, mamãe, quer papá. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da tolerância, né? Também que é um mecanismo que ocorre, né? Como as células tumorais, na maioria das vezes, não são apresentadoras de antígeno, elas não fornecem o quê? O coestímulo, né? Que são aqueles sinais necessários para que haja uma resposta de célula T eficaz. Então, se ela não apresenta esse coestímulo para a célula T, essa célula T, né, lá que a gente viu nas doenças autoimunes, célula T que não reconhece coestímulo, ela sofre apoptose ou ela entra em estado de anergia, ela aposenta antes da hora, né? Então, as células tumorais, elas, na maioria das vezes, elas não conseguem, aliás, não conseguem não, elas não fazem isso de propósito, né? Não apresentam os coestímulos. E aí eu tenho essa célula T, então, falando, opa, não preciso trabalhar aqui não, né? Para quê? Bom, eu coloquei esse quadro aqui com alguns marcadores tumorais que a gente consegue, né, dosar tranquilamente no exame de sangue ou numa biópsia, eu consigo perceber a presença ou não desses marcadores, tá? Então, aqui tem os básicos, tá? São 2 slides. Eu tenho, por exemplo, o beta-HCG, que a gente pode dosar em mulheres para descobrir gravidez, né? Em homem para descobrir câncer testicular, tá? Eu consigo, inclusive, acompanhar a evolução desse paciente através da dosagem do beta. CA-125, eu consigo dosar como auxílio aí no diagnóstico de câncer ovariano, né? Diversos, gente. CA15, câncer de mama, tá vendo? Esse quadro ele é bem explicativo, ó. Tem mais uns aqui. CA19, calcitonina, né? Câncer medular de tireoide, aí, ó, sensibilidade 90%. Olha que sensibilidade boa de um exame, né? Você consegue, praticamente somente com esse exame, você consegue diagnosticar esse tipo de câncer, né? CA19 para carcinomas do trato digestivo, pâncreas, trato gástrico, né? Eu tenho CEA também, cadê o CEA? O CEA aqui, ó. Trato digestivo, tá? Tranquilo? E aí, quando eu falo de imunoterapias, hoje em dia é um tipo de tratamento biológico que ele tem o objetivo de potencializar o sistema imunológico, né? Então, ele tornou aí uma parte importante no tratamento de alguns tipos de câncer com alta eficácia, né?
o intuito da imunoterapia é justamente estimular o sistema imunológico, e a gente tem algumas imunoterapias estimulando o sistema imunológico de forma geral, e outras, aqui é outras, tá? E outras agem de forma bem específica naquela célula cancerígena, tá? E aí depende muito. A dificuldade é qual? Que eu já falei com vocês. A gente tem, gente, não é um tipo de célula que pode mutar, são diversas, e não é uma mutação que pode ocorrer, são diversas. Então, o grande problema do câncer é esse, né? No desenvolver um tratamento, quando você pensa em desenvolver um tratamento, para você fazer algo muito específico, é complicado, não é algo tão simples, né? E por conta disso que se tornou um grande problema de saúde pública. A gente, por mais que a gente tente, o que dá certo para um paciente não vai dar para o outro. Algumas pessoas respondem bem ao tratamento, outras não, inclusive as imunoterapias, né? E as imunoterapias vêm sido muito associadas às quimioterapias. Então a gente tem isso trabalhando junto, né? E tendo resultados melhores com essa associação. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de imunoterapias, né? Não só de câncer, tá, gente? A gente tem imunoterapia para doenças autoimunes, a gente tem a imunoterapia aplicada a diversas patologias, tá? Então, eu tenho vacina de tumor morto, antígenos tumorais purificados, vacina baseada em APCs, tá? E nesse caso, a composição vão ser justamente células apresentadoras de antígeno, que já são colocadas com antígenos tumorais, com o intuito de tentar estimular o sistema imunológico para que haja uma maior proliferação de células específicas a esse antígeno tumoral que foi colocado ali juntamente com a célula dendrítica, com a APC, né, no caso dendrítica. Eu tenho vacinas reforçadas com citocinas e coestimuladores, também para tentar aumentar o reconhecimento das células T e dar um boom mesmo, né? Dar uma ajuda ali no sistema imunológico. Vacinas de DNA, vetores virais, tudo isso pode ser utilizado como imunoterapia. É esse dado que eu disse, que ele é um pouco antigo, né? Na verdade, ele é de 2016, tá? Em 2016, a gente tinha aí mais de 23 imunoterápicos aprovados e usados como droga-alvo, assim. Então, a gente tem diversos anticorpos monoclonais, a gente tem vacinas, né, como as vacinas de células dendríticas e outras, citocinas, interferons, receptores antigênicos, inibidores de proteínas específicas, né, cancerígenas, conjugado de droga com anticorpo, enfim, diversas terapias com células adotivas. Em 2016, a gente tinha 79 indústrias estudando, né, com incontáveis estudos clínicos e com vasto potencial em terapia. Isso em 2016, tá? Eu não tenho dado de quantos imunoterápicos a gente tem hoje em 2020. Eu não achei isso assim bem descrito. Mas, comparando os estudos, eu já achei pelo menos 5 a mais. Então, vamos colocar aí que uns 30 a gente deve ter, no mínimo, tá? Eu não achei em forma de número, assim, para colocar, para ficar aquela comparação bem clássica, né? Bom, então é isso, galerinha. A notícia boa é que finalizamos a Imuno, conseguimos cumprir nosso cronograma, mesmo com todos os percalços da vida. Espero tê-los. Oi? Tarsila, não entendi essa parte de vacinar com célula dendrítica. Sim, posso, Milena. É o seguinte: você pega uma célula dendrítica, que é uma célula apresentadora de antígeno, né? Já com o antígeno pronto para ser apresentado, tá? Porque a gente viu que as células tumorais, elas não conseguem apresentar o antígeno, não é verdade? Então, elas não conseguem estimular o sistema imunológico. A partir do momento que eu coloco na pessoa já a célula apresentadora de antígeno, com o antígeno acoplado, essa célula que foi colocada, ela vai apresentar. E se ela vai apresentar,
ela vai ocasionar uma proliferação celular e um aumento da resposta imunológica, né? E vai capacitar esse sistema imunológico a responder contra. Deu para entender? Foi? Tá. Bom, qualquer dúvida, gente, vocês podem me procurar, tá? Me coloco à disposição para o que precisarem, dentro da Imuno ou fora. Se quiserem discutir, criar um grupo de estudo, né? Sempre tem umas pessoas que se identificam mais com determinadas matérias. Então, me coloco à disposição para aqueles que curtiram a Imuno, tá? Para a gente desenvolver algum trabalho, para a gente apresentar, talvez, né? Se alguém interessar em Imuno para TCC, estamos aí. Muito obrigada a todos pela acolhida, pela atenção. Foi muito bom estar com vocês. E agora a gente termina os seminários, estou aguardando o trabalho. E os trabalhos, sim, pelo Telegram, estou esperando. E vou desenvolver a prova, então nossa prova será dia 19 de junho, né? Eduardo, eu que agradeço, né? Porque eu acho que vocês estarem dispostos a sentar e assistir aula online, cara, é complicado, né? Então, assim, a gente, enquanto professor, passou essa dificuldade, porque a gente teve que reformular todas as nossas aulas, fórmula de avaliação, mas vocês, enquanto alunos, também. Como eu sempre digo, eu, Tarsila, sou muito visual. Para mim, a aula presencial, gente, eu acho que o meu índice de falta na faculdade foi o menor da minha turma, porque eu não faltava. Cara, se dependesse de mim para em casa estudar no livro, eu gosto da aula, sabe? Eu gosto de estar ali na frente do professor, de questionar, assim. Eu me sinto muito mais, eu entendo melhor a matéria do que quando eu tenho que pegar no livro sozinha. Eu sei que tem gente que tem mais facilidade de pegar, sentar e aprender sozinho. Eu não, eu gosto da interação pessoa a pessoa. Então, assim, para mim eu tentei, né, melhorar minhas aulas para essas pessoas que são como eu. E assim, me coloco à disposição mesmo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me procurar, tá? Só uma coisa. As células NK causam lise pelos mesmos mecanismos das células TCD8? Andressa, a diferença é a seguinte: TCD8 vai reconhecer MHC de classe 1, né? Só que os tumores, né, as células cancerígenas, elas têm essa expressão de MHC de classe 1 diminuída. Então, com isso, a TCD8 não responde. E um sinal que a NK entende para ela responder é justamente essa não expressão de MHC de classe 1. Tá? Então, o mecanismo como é que fala? De início de resposta é esse. A lise em si é por liberação de granzimas e perforinas que vão causar esse desequilíbrio, né, hidroeletrolítico na célula e causar a morte celular. E aí sim é o mesmo mecanismo TCD8 e NK. Deu para entender? Beleza. Pessoal, então fiquem com Deus, se cuidem, tá? Não venham para Barbacena, porque Barbacena agora é o epicentro mineiro de Covid. O pau tá quebrando, aquelas, né? Quem tá quieto, fica quieto onde vocês estão. Quem tá em Barbacena, assim, fica em casa, né, colega? Porque não tem muito o que fazer. Inclusive, meu menino foi. Vou até coisa aqui. Inclusive,